Sussurros de gigantes. Desvendando o enigma. Imagine um mundo onde os humanos não eram a espécie dominante, um tempo em que criaturas colossais vagavam pela Terra e nós éramos apenas uma pequena parte de um ecossistema vasto e misterioso. Imagine só. Uma equipe de arqueólogos limpando a poeira de milênios, desenterrando um osso. Um osso que poderia mudar tudo o que sabemos sobre a nossa história. Mas este não é um osso comum. É um fragmento de um passado esquecido, um enigma esperando para ser resolvido. É enorme, impossivelmente grande, pertencente a uma criatura saída diretamente de uma lenda. Um gigante. Um ser que desafia nossa compreensão do que é possível. Poderia ser esta a prova de que os mitos e histórias sussurradas através de gerações são verdadeiros? Que os gigantes realmente caminharam entre nós? A possibilidade arrepia até os ossos. A ideia de que há mais na nossa história do que jamais imaginamos. Ela desafia nossa compreensão da história, da biologia e do nosso lugar no mundo. Cada descoberta nos leva a questionar o que realmente sabemos. Ao longo da história, culturas ao redor do mundo transmitiram contos de gigantes, seres poderosos que um dia caminharam entre nós. De lendas nórdicas a mitos gregos, os gigantes sempre fascinaram a humanidade. Seriam esses apenas devaneios? Ou será que eles guardam um grão de verdade? Será que nossos antepassados sabiam algo que nós esquecemos? Este ensaio mergulha no mundo intrigante dos gigantes, examinando descobertas arqueológicas, relatos históricos e análises científicas. Vamos explorar as evidências e tentar desvendar este mistério antigo. Prepare-se para embarcar em uma jornada que questiona tudo o que você pensava que sabia sobre o nosso passado. Uma viagem que pode mudar a forma como vemos a nossa própria história. Um dente colossal. A descoberta de Nova York de 1705. Nossa jornada começa em 1705, na agitada cidade de Nova York. Trabalhadores cavando um poço se depararam com um artefato notável, um dente gigantesco. Ele colocava em sombra qualquer dente humano, medindo impressionantes 43 centímetros de circunferência. A descoberta causou comoção na comunidade, provocando rumores de gigantes que um dia vagaram pela Terra. A notícia do dente colossal chegou aos ouvidos de figuras proeminentes como o governador Edward Hyde, Lord Cornbury. Intrigado, ele examinou o dente pessoalmente e declarou que era evidência de um gigante humano. Poderia ser esta uma relíquia do gigante bíblico Golias, como alguns sugeriram? Ou será que pertencia a uma raça de gigantes desconhecida da história? A descoberta do dente de Nova York acendeu uma faísca de curiosidade que continua acesa até hoje. Sussurros na Terra. Esqueletos gigantes da América do século XIX. O século XIX, nos Estados Unidos, testemunhou um aumento nos relatos de descobertas de esqueletos gigantes. Esses relatos não eram apenas histórias isoladas, mas sim uma série de descobertas que pareciam surgir de várias partes do país. Jornais de todo o país publicaram manchetes sensacionalistas, contando histórias de ossos enormes encontrados em túmulos e antigas movimentações de terra. Essas manchetes capturaram a atenção do público e se espalharam rapidamente, criando um frenesi de curiosidade e especulação. Esses relatos, muitas vezes acompanhados por ilustrações vívidas, alimentaram a imaginação do público e solidificaram a crença em gigantes como parte do passado da América. As ilustrações mostravam esqueletos colossais, muitas vezes em poses dramáticas, que pareciam confirmar a existência desses seres enormes. Um exemplo notável vem de 1844, quando um grupo de exploradores afirmou ter descoberto um esqueleto gigante em uma caverna perto de Potosi, Wisconsin. A descoberta foi amplamente divulgada e discutida em círculos acadêmicos e populares. O esqueleto, segundo eles, media mais de 5,5 metros de altura.
Essa altura impressionante fez com que muitos se perguntassem sobre a veracidade da descoberta e o que isso poderia significar para a história humana. Embora as evidências físicas tenham se perdido no tempo, a história continua a intrigar aqueles que estudam o mistério dos gigantes. A falta de provas concretas não impediu que a lenda dos gigantes persistisse ao longo dos anos. Embora muitos desses relatos provavelmente tenham sido exagerados ou baseados na identificação incorreta de ossos de animais, o grande volume de relatos levanta questões. A repetição dessas histórias em diferentes locais sugere que pode haver algo mais por trás dessas alegações. Haveria um fundo de verdade enterrado sob o exagero, insinuando uma história oculta de gigantes na América do Norte? A busca por respostas continua, com arqueólogos e historiadores ainda explorando essas histórias fascinantes e tentando separar fato de ficção. Uma conspiração de silêncio. As instituições estão escondendo a verdade? A falta de evidências tangíveis da existência de gigantes levou alguns a acreditar em um acobertamento. Será que instituições poderosas estariam suprimindo evidências para manter a narrativa aceita da história humana? Essa teoria, embora carecendo de provas concretas, ganhou força entre aqueles que veem o potencial dos gigantes para reescrever nossa compreensão do passado. Os proponentes apontam para o Instituto Smithsonian, um repositório confiável de artefatos históricos, como um possível participante desse suposto acobertamento. Eles citam relatos anedóticos do Smithsonian, confiscando e ocultando ossos de gigantes no início do século XX. No entanto, nenhuma evidência confiável apoia essas alegações. Embora a ideia de uma conspiração seja intrigante, é essencial abordar tais alegações com uma dose saudável de ceticismo. O ônus da prova recai sobre aqueles que fazem as acusações, e alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ecos de gigantes, lendas do mundo inteiro. Desde tempos imemoriais, histórias de gigantes têm sido contadas em todas as partes do globo. A crença em gigantes não se limita à América do Norte. De fato, essas lendas são encontradas em quase todas as culturas, refletindo um fascínio universal. Culturas ao redor do mundo, das planícies geladas da Escandinávia à floresta amazônica, teceram contos de gigantes em suas mitologias e folclore. Cada região tem suas próprias versões e interpretações desses seres colossais. Essas histórias, transmitidas através de gerações, muitas vezes retratam gigantes como seres primordiais, possuindo imensa força e sabedoria. Eles são frequentemente vistos como guardiões ou destruidores, dependendo da narrativa. Na mitologia nórdica, os Jötnar eram uma raça de gigantes que habitavam o reino gelado de Jötunheimr. Eles eram conhecidos por sua força descomunal e por sua rivalidade com os deuses. Esses seres eram frequentemente retratados como adversários dos deuses, engajando-se em batalhas épicas que moldaram o cosmos. As lutas entre deuses e gigantes eram vistas como eventos que definiam a ordem do universo. Na América do Sul, tribos indígenas falam do Curupira, um gigante com pés virados para trás que protege a floresta tropical e suas criaturas. Ele é visto como um guardião feroz da natureza, punindo aqueles que ameaçam o equilíbrio da floresta. Esses contos difundidos, embora variados em seus detalhes, sugerem um fascínio universal pelo conceito de gigantes. Cada cultura adiciona suas próprias nuances e características a esses seres míticos. Será que essas histórias são ecos de um passado compartilhado, um tempo em que gigantes caminhavam pela Terra? Ou são apenas frutos da imaginação humana, refletindo nossos medos e aspirações? A lente científica, análise moderna de ossos antigos. A ciência moderna oferece ferramentas para analisar vestígios antigos e lançar luz sobre o mistério dos gigantes. Técnicas como datação por radiocarbono e análise de DNA podem determinar a idade e a espécie de restos mortais
fornecendo informações valiosas sobre o passado. Embora existam inúmeros relatos de esqueletos gigantes, poucos foram submetidos a um escrutínio científico rigoroso. Essa falta de evidências verificáveis torna difícil tirar conclusões definitivas sobre a existência de gigantes. Alguns pesquisadores sugerem que casos de gigantismo, uma condição médica real que causa crescimento anormal, podem explicar alguns dos esqueletos maiores que a média encontrados ao longo da história. Embora a ciência ainda não tenha confirmado a existência dos gigantes míticos da lenda, a busca por respostas continua. Cada nova descoberta oferece outra peça do quebra-cabeça, nos aproximando de entender a história completa do nosso planeta e de seus habitantes.